que você, quando pegar aqui, você vai ler a Bíblia. Você vai estar lendo a Bíblia. E não que outras pessoas entendem a interpretação daquela passagem, daquela passagem. Tem dúvida? Olha, o Espírito Santo vai te revelar. Ele vai trazer isso. Pesquisa, vai lá, mas na hora de ler lá e orar, fica com a Bíblia, sem os comentários. Pode ler, deve ler, tem dicionário, vários livros comentados, tudo, mas a leitura diária tem que ser essa assim. Então, a divisão dos sunitas e dos xiitas. Eu não falei dos xiitas, não. Os xiitas são a outro ramo em que eles ficam com o espírito de Maomé. E é aceito como liderança religiosa somente os descendentes de Maomé. Esses são os xiitas. Os sunitas são o maior número do que os xiitas. Mas os xiitas, como são mais radicais, mais barulhentos, eles acabam aparecendo mais. Tá? Acabam aparecendo mais. Mais ou menos como o católico e o protestante. Né? Vamos lá o termo mais antigo, o protestante. O católico é mais moderado, aceita as tradições da Igreja Católica, aceita os dogmas que o Papa, as encíclicas que o Papa estabelece, as doutrinas da Igreja Católica, então esse conjunto de livros e de textos eles aceitam e aceitam como verdadeiros e passam a viver como sendo realmente verdadeiros. São mais moderados, são mais. Enquanto que os protestantes são mais radicais, não? É só a Bíblia. Eu creio só na Bíblia, é só o que está na Bíblia que é verdadeiro. O resto é coisa de homem. Né? E os católicos são mais barulhentos na sua fé, são mais ativos na sua administração. Entenderam mais ou menos? Como é que é? Eles fazem uma luta em qualquer tipo, faz ter 2 ou ter 10. É verdade. Ter 2 ou 1 lá e bom, aí vem, então, vamos ver aí como século V ao século XV, século XV, né? Veio um período assim longo, 1000 anos mais ou menos, em que tinha uma espécie de acomodação, com algumas coisas acontecendo, mas divisões e etc. E com relação à igreja cristã, que nós estamos falando agora. Vem o feudalismo e vamos falar sobre isso aí. Com o Império dividido, veio imoralidade, certo? Lá no Império Romano do Ocidente. A certo problema financeiro levaram à decadência do grande Império Romano. Então, com a queda do Império Romano, surgiu o que a gente chama de feudalismo, um período longo. Esses senhores, chamados de feudais, conseguiam as terras porque o rei dava para eles. E os camponeses cuidavam da agropecuária dos fios e em troca recebiam direito a uma leva de terra para morar e além da proteção contra os ataques bárbaros. Então, cabia ao senhor feudal proteger, guardar a sua terra, o seu entorno, proteger os que estavam lutando ali. Daí surgiram os castelos, as defesas, né? As fortalezas. Qualquer perigo, todo mundo corria para ali. História da igreja que vai desde o princípio, hein? Vamos ver o que é. Então, aí vem o período do feudalismo em que cada um se volta mais para si mesmo, o rei é mais fraco, ele depende do apoio dos senhores feudais. E o Brasil passou por isso um pouco. Quando o Brasil foi descoberto,
rei lá com grandes extensões de terra para que a gente chamava de sesmarias, né? Eram os latifúndios, latifundiários, que eram os verdadeiros sub-reis, senhores daquelas terras todas. Não tinha direito aos escravos, quem podia mandar nas suas mandadas. Os coronéis, né? Os coronéis existem resquícios deles até hoje. Prestigiados, os cristãos alcançaram altos cargos do Império Romano e os bispos passaram a cuidar da administração das cidades. Cada comunidade tinha o seu bispo, e com o tempo os bispos dos grandes centros passaram a ter maior importância. 5 igrejas se destacaram mais, como os patriarcados, que eram Jerusalém, Alexandria, no Egito, Antioquia, Éfeso e Roma. Mais tarde, Éfeso perdeu sua importância porque surgiu o patriarcado mais forte em Constantinopla. E mesmo diante do colapso do Império Romano, a igreja cristã não teve sumido e favoreceu seu fortalecimento. Com o desmembramento do Império Romano e sua união com a igreja, apenas 2 séculos tiveram destaque. Eu falei isso aqui. Com a conversão dos reis germânicos, iniciada por Clóvis, do rei dos francos, a igreja adquiriu o caráter universal, católico. Para isso, contou com os monarcas que, em troca, recebiam a legitimação do seu poder. Então, os reis eram coroados pelos patriarcas, pelos bispos, né, de cada região, de cada país. Em uma sociedade marcada pelo medo da fome e das guerras, o cristianismo oferecia alívio em momentos de desespero. Gradativamente, a igreja tornou-se a instituição mais poderosa do mundo medieval, tendo sido a própria educação, em grande parte, controlada pelo clero, por meio do monopólio da escrita e da leitura. Eram os padres, eram os sacerdotes que sabiam ler e escrever. E eles ensinavam os filhos dos nobres. Então ficava perpetuava aquela reserva, né, de domínio, que era o conhecimento da leitura da escrita. Então não tinha, era impossível que o povo nascer na fazenda, que nascer lá, era praticamente impossível que tivesse qualquer chance de acender socialmente. Essa não tinha nem poder, né? E os nobres, os filhos dos nobres, é que tinham o governo das nações, dos filhos do exército, da religião, etc. A visão medieval é marcada por essa religiosidade. O sacrifício do terreno seria compensado após a morte na vida eterna. Então, Deus quer assim, vamos sofrer, porque no céu, na vida, a nossa compensação, o nosso consolo. Dessa maneira, a igreja conseguiu garantir a ordem e a estrutura social, lembrando que os sofrimentos dos trabalhadores na terra terminariam no reino dos céus. Isso é verdade? É verdade. Lendo a Bíblia, nós sabemos que é verdade. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem disse? É Jesus. É Jesus. Então, isso é verdade. Nós não podemos ficar achando, né, que por ser pobre nós merecemos o céu. Que por sermos humildes nós merecemos o céu. Que por sermos escravizados e dominados nós merecemos o céu. Isso muda. Então, eles achavam isso, que por serem dominados e sofrendo hoje, eles eram merecedores do céu. Aí está errado. E os ricos também acharam que não, eles são ricos, então eles estão condenados para o inferno. Está errado. O erro é isso. Mas que é verdadeiro, que realmente bem-aventurados os pobres, chamados porque herdarão a terra, os manos porque herdarão a terra, bem-aventurados os humildes de espírito, né? E tudo isso é verdadeiro, mas não merece o céu por causa disso. O céu é porque Jesus pagou pelo nosso pecado. Então nós somos perdoados por causa de Jesus. Não porque somos pobres, não porque somos humildes. Então a igreja estava presente nos momentos principais da vida do homem, nascimento, casamento, morte, todo o momento principal da vida do homem, a igreja estava lá presente. E o sacerdote era a pessoa principal. Podia julgar pessoas relativas ao casamento, excomungar aqueles que não cumpriam suas regras,
estava sem governo, sua administração caiu nas mãos do bispo lá de Roma, que tinha grande prestígio. O patriarca de Roma, Leão I, salvou a cidade da destruição bárbara, intercedendo da Átila. E em 440 surge então o primeiro Papa, ou seja, a primeira vez que é chamado como Papa, pai dos pais. E esse era Leão I, ou Grande. O império desapareceu, a igreja tornou-se subordinada pela restaurada da velha civilização. Então se voltou tudo para a igreja. Todo os cuidados, a guarda estava na igreja. Nós vemos hoje, isso também nós vamos ver daqui a pouquinho, como isso acontece até hoje lá em Roma, lá no Vaticano. Com sua cultura, Leão tornou-se o novo primeiro Papa. Com a coroação de Carlos Magno, aí nós vamos então buscar o Império Romano, ou seja, o Império Romano religioso, não é isso? Sagrado. Com a coroação de Carlos Magno por Leão III, Roma declara-se independente de Constantinopla. E nasce assim o Sacro Império Romano, em torno do 800. E o poder papal atinge seu auge. Leão III é uma continuação de muitas gerações. Como? Leão I, segundo. Não, os papas eles não tinham essa sequência assim. Como é hoje mesmo. Né? Surgiu, tinha. João Paulo I, depois veio João Paulo II, né? Mas depois veio o quê? Pedro XVI. Depois Francisco. Depois pode vir, daqui a 50, 100 anos, pode vir o João Paulo III. Tá entendendo? Então não era de acordo com aquilo que ele queria representar. Então, nasce o Sacro Império Romano no ano 800. E o poder do Papa atinge o auge. Os reis são coroados pelo Papa. Todo rei, se não for coroado pelo Papa, não se torna rei. Ele não pode ser obedecido como rei. Então, lá na Inglaterra é assim também. Até hoje, lá na Inglaterra, quem coroa o rei é o bispo da igreja anglicana. O líder da igreja anglicana. Lá a igreja é dividida também. Então, a igreja católica. Então, lá tem uma igreja anglicana, que é uma divisão, um rompimento. E quem consagra, coroa o rei, que é o líder da igreja. Os senhores feudais devem obediência ao rei e ao papa. E os papas têm sempre a última palavra, tanto em questão administrativa quanto em questão espiritual. Os reis eram mais daquela pompa, e em questão militar. Estabelece então o celibato, ou seja, os padres não podem mais casar, né? Antigamente podiam, os padres, hein? Podiam, mas a partir desse tempo que estabelece os padres não podem mais casar, para que a herança dos sacerdotes, os padres não passe para os seus herdeiros, mas volta para a igreja. Os bens, e eles eram ricos, porque os padres eram oriundos da elite. Né? Eles eram oriundos, os padres eram oriundos da elite, eram estudados, eram mandados para os seminários para estudar. Quando com a proibição que eles casassem, aquela parte que cabia a eles passava para a igreja, não mais para a família. E a igreja foi se enriquecer. Foi se fortalecer e enriquecer. Pastor, não existe uma possibilidade deles voltarem a se casar? Existe, mas. Por quê, né? Mas é difícil. Não querem. Não querem. Na questão, toda a gente não eu fui estudado, não, mas uma dessa data. Quem pegou água para mim? Então, passa a ser também a vender, aí, então, sabe como dinheiro era? Primeiro entrou o paganismo. Na igreja. Né? Entrou o paganismo, que é, assim,
derrubar a pureza da doutrina cristã, do ensinamento de Jesus, dos apóstolos. Agora, depois entrou também o que? A partir de Constantino começaram a igreja a receber bens, terras e ofertas, e isenções. A igreja hoje, por exemplo, no Brasil, é isenta de pagar imposto. A igreja não paga imposto no Brasil. Qualquer igreja não paga. Hein? Não paga imposto. Qualquer casa de culto é Não sei quais são. Não é conhecido ainda, talvez. Tem que ter o CNPJ. Tem. Em tese, isso deveria ser mesmo uma coisa boa, porque a igreja é um grande ajuda, um grande apoio ao governo nas questões sociais. É um grande apoio ao governo nas questões sociais. Aqueles que a igreja realmente atende, assiste, se tornam, ou seja, deixa de sonegar, porque agora é forçado de sonegar, é pecado. Então os membros das igrejas vão pagar os impostos direitinho, etc. Então, vão ser ensinados a obedecer às autoridades. Então, vários e vários aspectos, a igreja faz um bem muito grande ao governo, ao Estado, à nação. Não é justo. Porém, usa-se desse benefício para burlar a lei, para sonegar as coisas, para redistribuir riqueza, bens, etc. De toda forma errada. Então, é uma questão muito polêmica, talvez fosse bom rever isso aí. Mas vale a pena. Mas aí também essa questão financeira, monetária, mamon. A igreja passa a vender indulgências e passa a vender posições eclesiásticas, chamadas sinonia. Por causa de antigamente na Bíblia fala disso, que havia um mágico lá que queria dinheiro, né? Aliás, ofereceu dinheiro para receber o trono do Espírito Santo. Não, foi para Paulo, ele ofereceu dinheiro para Paulo para receber o batismo do Espírito Santo. Pastor, falando isso, o padre que fez meu casamento, tem 41 anos atrás, depois de 5 anos, o padre casou, pagou a igreja e casou. Aí eu falei, gente, eu disse meu casamento mais caiu lá, pagou e casou. Aí quando fizer 25, vou fazer outro casamento, às vezes bonitinho, para poder ser o casamento certo. Aí aconteceu. E eles aí eu fiz o casamento de baixo e o filho. Igual que a gente casou, ele pagou tudo e casou. Deus não depende das pessoas para abençoar. Deus não abençoa, independente das pessoas. Casamento vale diante de Deus, pode ser filho do padre, do pastor. O casamento vale diante de Deus mesmo. Dos homens, mas diante de Deus o casamento que é válido mesmo é aquele que o pai e a mãe concordam e abençoam os filhos. E vai ter qualidade, né? Vai ter validade jurídica, mas vamos supor que não tenha. Você está lá no meio da selva, aquele negócio todo. Você está lá no meio da selva, o casamento válido para Deus mesmo é aquele que é feito em obediência aos pais, em respeito aos pais. Jesus diz, por isso deixa o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, e se tornam dois uma só carne. Ele falou que tinha que fazer diante das leis, entendeu, Fernando? Se os pais, por isso essa figura é tão linda, tão maravilhosa, em que o filho entra de braço dado com a mãe leva o filho para voltar, a filha entra de braço dado com o pai leva para o altar, entrega o menino sozinho, né? Ou
seja, abençoo e ali então, dali para o padre, o pastor, o juiz, o que quer que seja, está liberado para abençoar aquela família, porque a bênção de Deus vai ser dada. O casamento feito em rebeldia aos pais, costuma dar. Então, por isso que meu deu certo, meu pai não deu alguém da família, tem um irmão mais velho, um tio, sabe? Ou você tem filhos, a bênção dos filhos, procura alguém que tenha, assim, que fala, não, eu abençoo. Quem casou a Bíblia? Hein? Quem casou a Bíblia? Quem casou a Bíblia? Foi Deus aí. Mas até a roupinha deles? O pai. Ainda fala. Casaram até lá. Casaram até Zé Deus. casaram. E a união estável hoje, como que Deus enxerga isso? Tá bom casar? O que é? Vocês vão mexer nesse assunto? Mas se os pais abençoam aí, os pais abençoaram, e não houve no papel, mas a união estável que é até reconhecida pela lei hoje, né? Lei dos homens é diferente da lei de Deus. Nem sempre a lei dos homens segue os princípios da lei de Deus. Divórcio é a lei dos homens. Não é a lei de Deus. Então, nem sempre as leis dos homens estão em acordo, alinhados com a lei de Deus. Nós não podemos pegar por essa linha, não, que obviamente vai dar uma saída. Se os pais for pagãos, O que tem que ficar no nosso coração é o seguinte: os pais estão abençoando. Exatamente, o Estado está permitindo o casamento dele. se os pais não forem cristãos, não forem pessoas que vivem a palavra de Deus, se eles abençoar e não abençoar também. Não é cristão, não é nada. O pai pode ser O que for. qualquer, mas se eles estiverem abençoando os filhos para se unir no casamento, Mas eu falo, não é uma situação igual ele comentou aqui, não união estável. Que bênção o pai está colocando sobre o filho casar no casamento homossexual? Uma união estável. Não, mas eu estou falando entre homem e mulher, natural, não tanta coisa assim, estável, porque aí já são outras formas. Não, abençoar não, não vai ser. Os pais abençoaram, abençoou o casal ali, os dois. Não houve casamento formal, né, no cartório. Mas aí eles são abençoados por Deus? São? Homossexual? não, mulher, homem e mulher. Homem e mulher, não. Não complica não, vamos voltar dentro da realidade. Eu não sei te falar, porque eu não sou, né, não tenho a mente de Deus para falar se Deus abençoa na questão dessa maneira. Eu sei o seguinte, o princípio das coisas é, por isso deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Mas, por exemplo, se esse casal estiver na igreja, vai escandalizar o povo. Então é melhor que se case. Entendeu? Então é melhor estar debaixo, primeiro, estar debaixo da bênção dos pais. Está abençoado. Agora vamos então também atender à sociedade que você está falando. Não vamos escandalizar. Ou seja, por que não pedir a bênção de uma autoridade espiritual? Por que não fazer de acordo com a lei civil? Está entendendo? Isso para que a sociedade não seja escandalizada. Mas o princípio das coisas, em primeiro lugar, é pai e mães